saudades de Jesus, que Ele nos dê força e coragem de seguir todos os ensinamentos para que nós cresçamos e evoluímos. Nos abençoe, Senhor, que assim seja. Então hoje nós vamos continuar com o capítulo Doutrina das Penas Eternas, E vamos ver aqui a introdução do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 20. Trabalhemos vigiando. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. E ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor. Então, Emmanuel aqui começa a fazer a nós uma observação que é muito importante e diferenciada para o espírita. Trabalhemos vigiando, porque em várias outras mensagens, Emmanuel sempre comenta de que a maneira mais eficaz de se exercer a vigilância é envolvido com o trabalho do bem. Não é com cuidado para não pensar no mal ou não fazer o mal, mas é estar envolvido com a prática do bem. Essa é a maneira mais eficaz de se exercer a vigilância. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Em inúmeras mensagens também, Emmanuel sempre nos chama muito a atenção a questão relativa à importância do pensamento, daquilo que constitui os nossos hábitos mentais, aquilo que forma a nossa mente. É justamente aí onde não só o nosso espírito trabalha e elabora, como ele de fato vive. As situações externas, as situações materiais, elas no máximo traduzem aquilo que a gente alimenta no pensamento em termos de equilíbrio ou de paz. Mas na verdade tudo se estabelece na orientação que nós damos à nossa maneira habitual de pensar. Isso de tal maneira é verdadeiro que nós sabemos que tem pessoas que, vivenciando uma mesma situação, uma mesma dificuldade, têm na sua maneira de agir, de pensar, o estabelecimento de estados de paz ou de desequilíbrio, de infelicidade ou de equilíbrio, de tal maneira que é a mesma situação, o problema é o mesmo, mas o que vai determinar o estado emocional, espiritual e real da pessoa é a maneira pessoal com que ela reage, não é a situação em si. Por isso é que, de fato, nós temos no pensamento a substância que constitui a nossa própria vida. E isso é reflexo e decisão do espírito que somos nós mesmos. É uma escolha pessoal. Até antes de estarmos envolvidos com o conhecimento espírita, podíamos facilmente responsabilizar pessoas, situações, acontecimentos pelos nossos estados emocionais ou espirituais. Com o espiritismo não podemos mais. Pessoas, situações, circunstâncias respondem à nossa maneira pessoal de interagir. Não podem e não devem ser os determinantes do nosso estado. Essa é a questão. E ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades quaisquer que sejam. E aqui é claro que vem o pensamento de reflexão, que é aqui Emmanuel atribui valores autênticos da vida. E o que seriam os valores não autênticos da vida? O autêntico aqui tem o sentido de ter perenidade,
continuidade, de não ser transitório, imutável. Então, os valores autênticos da vida são aqueles que de fato constituirão e constituem a nossa bagagem espiritual. Não tem nada a ver com a matéria, nem com as situações relativas do mundo transitório em que nós estamos encarnados. Tem a ver com o nosso mundo interno e não o mundo externo. Então, os valores autênticos da vida estão no nosso mundo interior e é definido pelas aquisições de virtude, superação de vícios, de desequilíbrios, estabelecimento de um clima de paz interno. Esses são os valores autênticos da vida. A partir deles, como Emmanuel coloca, nós aprendemos a sorrir para as dificuldades quaisquer que sejam. E não é sorrir por uma atitude masoquista, é sorrir porque adquirimos maioridade espiritual. Adquirimos uma percepção da vida que não se deixa levar mais pelos incômodos, problemas e dificuldades temporários e necessários no mundo de prova e expiação. Então, na medida em que a gente trabalha mais os valores autênticos da vida, mais as questões de ordem material ficam sob controle, no seu exato lugar, no seu justo valor, que é o valor transitório de aprendizagem, temporário e que não pode definir os nossos estados íntimos. É esse o direcionamento. Construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz, para a comunhão constante com o nosso Mestre Senhor. Analisando esse final, construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz, porque de todas as doutrinas cristãs, o Espiritismo é o que mais acentua e deixa muito claro que a verdadeira igreja, o verdadeiro templo, ele não é externo, ele é interno. Sejamos nós espíritas, católicos, evangélicos, de qualquer doutrina, o templo real é o interno, é o que nós construímos por dentro, e ele é construído justamente através dessa aquisição dos valores autênticos da vida e de termos a consciência espiritual que sempre tem que estar acima das situações de ordem material que a gente vive na Terra, para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor. Comunhão essa que, como havíamos dito, não depende de rituais, de formalismo e de aparência externa. É portas adentro do nosso coração. Então vamos hoje continuar a doutrina das penas eternas, que mesmo sendo um assunto que no Livro dos Espíritos é muito fácil de ler, compreender e deduzir, mas tem uma questão que nós já andamos tocando aqui e que sempre é importante reiterarmos, e que é uma questão delicada. E qual é? Desde o surgimento do cristianismo há mais de 20 séculos, nós já encarnamos e desencarnamos, provavelmente, pelo menos umas 20 a 30 vezes. Porque há tempos atrás era natural, digo assim, há 500, 800 anos atrás era natural se ter uma vida muito curta. 30 anos, 40 anos era viver muito. Então é claro que a maioria de nós teve muitas vidas curtas. Ao longo de 2 milênios nós já reencarnamos muito mais do que 20 vezes e desencarnamos. E em todas elas, o que é que mais ocorreu ao aproximar-se a hora de partir e nos adentrarmos ao mundo espiritual? O que mais aconteceu foi temor, terror e apreensão. E absoluta dúvida sobre o que é que ia haver.
E também a segunda parte que hoje nós aprendemos na doutrina espírita, que é deparar-se com a realidade transitória que não tínhamos condições de aproveitamento. Tem um livro que eu já citei aqui algumas vezes há tempo atrás, mas que é cabível relembrar. Tem um livro chamado Vozes do Grande Além. E tem uma mensagem lá atribuída a André Luiz. Atribuída não, de André Luiz, que o livro é da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Tem uma mensagem lá chamada Esclarecimento. O livro é composto de mensagens de diversos autores espirituais. André Luiz, Emmanuel, diversos outros. E o livro tem o nome de Vozes porque foi um livro que não foi exatamente psicografado. Ele foi psicofonado, se poderíamos usar essa palavra. Ele veio através da psicofonia, foi gravado em fitas cassete, que nos anos 50, o centro espírita que Chico trabalhava lá em Pedro Leopoldo, recebeu um gravadorzinho. Naquela época era lançamento de presente, foi até um presente dado por Carlos Torres Pastorino, que já era muito espiritualista à época, e deu a Chico um gravadorzinho de cassete ao centro espírita, e eles gravaram as mensagens que no término da reunião mediúnica Chico recebia. Então, nessa mensagem de André Luiz, esclarecimento, é dito a nós que milhões de criaturas encarnam e desencarnam sem a menor noção de vida espiritual. Essas comunicações foram recebidas nos anos 50. O que está se dizendo aqui, e depois a mensagem se estende a isso, é que para estarmos habilitados a trabalhar na realidade espiritual, é preciso que a gente tenha desenvolvido recursos mentais e psíquicos que possibilitem isso. Isso quer dizer que entrar no mundo espiritual e ficar um período inconsciente é quase como a necessidade de dormir que nós temos no nosso dia a dia. Quando a gente está encarnado, vai dormir para recuperar um pouco as energias e recomeçar o dia. Então muita gente desencarna com a necessidade de dormir muito e muitas vezes reencarna sem nem ter se deparado o sono que teve no mundo espiritual. Então, quantas vezes nós não já encarnamos e desencarnamos tateando em sombras, cheio de medo, de inferno, de penas eternas e de desgraça, porque esse subsídio religioso a gente alimentou durante muitos séculos. Então, muitas vezes a gente encarnou sob temor extremo e depois não estava nem adaptado a despertar conscientemente para o mundo espiritual e reencarnou depois, sem nem saber o que houve. Possivelmente, para a grande maioria de nós, só a encarnação atual é que veio já de uma vivência espiritual relativamente desperta. Uma boa parte de nós espíritas fomos co-participantes das escolhas da nossa encarnação atual. Mas isso não é coisa antiga, não. Então, o que a gente, inclusive, traz de mais predominante é terror frente ao enfrentamento da morte do corpo. E quantas vezes, em tempos atrás, essas mortes não vinham de forma súbita, por acidentes e crimes. Hoje em dia ainda está assim, e tempos atrás. Então vamos entrar aqui no nosso primeiro slide de hoje, continuando. Segundo a sua predição, o Espírito de verdade viria esclarecer aos homens todas as coisas. O caráter essencial das penas irrevogáveis é a ineficácia do arrependimento. E Jesus nunca disse que o arrependimento não mereceria a graça do Pai.
Veja, a questão maior aqui que nos chama a atenção é a seguinte: tanto as palavras de Jesus que estão na Bíblia, quanto o que hoje nós aprendemos na revelação espírita, como nesse estudo aqui do livro Céu e Inferno, é preciso mesmo esses assuntos que são fáceis de entender, a gente refletir e tentar aprofundá-los, porque eles vão de encontro ao material habitual que a nossa mente nutriu em termos de doutrinas erradas no passado. Então agora muitas vezes a gente lê esses textos aí do livro Céu e Inferno e diz, exatamente, tem que ser assim mesmo, Só que é como se isso entrasse no ouvido e saísse no outro, porque lá dentro de nós os subsídios dos condicionamentos no nosso inconsciente são contrários. A gente acredita, mas não acredita com profundidade. A gente aceita, acha coerente, concorda, mas não significa que adquiriu convicção. E o processo de adquirir convicção mesmo, que a espiritualidade sempre nos passa, veja como você pode contextualizar isso na sua vida agora. Como você pode viver isso de alguma maneira agora. Porque só ganha profundidade quando a gente se empenha e envolve pensamento, emoção, sentimento e ação. E aí a gente está, de fato, estabelecendo novos caminhos na nossa mente interior, no nosso inconsciente, inclusive. Porque aquilo ali já passa para um campo de materialização e que deixa subsídios mais fortes. Então, havia a predição do Espírito de verdade lá no Evangelho de João, capítulo 14, que Jesus disse que não nos deixaria órfãos. É claro que todos os cristãos, católicos e não católicos, e muitas vezes nós mesmos, ao ter lido essa passagem, sempre aplicamos ela de uma forma diferente e imperfeita. Porque essa parte da promessa do Consolador prometido sempre foi visto de que se daria e se dá, para muitos ainda se dá, no momento em que a pessoa recebe o Espírito Santo, ou através do batismo, no caso da Igreja Católica, ou de alguns sacramentos. Então ali é o momento em que o Espírito Santo, que Jesus prometeu, que não nos deixaria órfãos, estaria conosco. Só que no entendimento, na revelação espírita, não é assim. O Espírito de verdade, ou Consolador prometido, era a predição do surgimento do Espiritismo. Porque a tarefa do Espiritismo era lembrar os ensinos de Jesus e trazer ensinamentos novos que naquela época os discípulos não conseguiriam entender. Então, quando diz aqui, viria esclarecer os homens todas as coisas, é porque era necessário que passassem séculos através dos quais a essência do ensino de Jesus seria esquecida. O Espiritismo viria lembrar e iria vir numa época em que o desenvolvimento intelectual do homem possibilitaria estender esses ensinamentos, como ocorre hoje em relação a muitas moradas na casa do meu pai, que são as moradas planetárias, e as moradas que se estendem a dimensões de realidade fora da realidade propriamente material que nós estamos, que hoje é estudado pela física quântica, quando fala dos universos paralelos. Então hoje a gente sabe, até com os dados do crescimento científico, de que há não só o universo físico, que inclusive pela própria ciência é dito que os instrumentos
os telescópios astronômicos mais avançados só alcançam 10% do universo real. 90% não é alcançado. E fora esse universo, a física diz que tem os universos paralelos. Então, quando chega a esse ponto, aí se dirá, é o seguinte, é infinito. É absolutamente infinito. Porque se a gente olha para o universo material, e o ponto mais longe onde a gente pudesse alcançar, usando instrumentos astronômicos, é 10%. E depois, não é só esse universo, tem os universos paralelos, inclusive onde está o nosso lar. As colônias espirituais que estão em universos paralelos. Aqui mesmo, por exemplo, nesse espaço físico, que nós estamos aqui no Centro Espírita, na revelação da física quântica, cidades espirituais podem estar aqui no meio, em campos vibratórios que se cruzam. Podem, não é provável que estejam. Então, o que existe é uma coisa que, na compreensão mental que a gente atinge hoje em dia, se chama infinito. É o seguinte, é infinito. É só uma coisa, é infinito. E o que a gente pode conceber a respeito disso não tem fim. Agora veja, isso agora. O caráter essencial das penas irrevogáveis é a ineficácia do arrependimento. Aqui está sendo dito assim, olha, só a base para a doutrina das penas eternas, que ainda é o alicerce de todas as doutrinas evangélicas atuais. Porque as penas eternas, em algumas são entendidas como o inferno sem fim, outros como a morte sem fim, outros a segunda morte, seja lá o termo que deem as diversas doutrinas cristãs evangélicas, mas todas elas se sintetizam em penas eternas. E só há condição para a existência de penas eternas pela ineficácia do arrependimento que o espírito poderia ter no plano espiritual. Porque ficam muito presos à letra bíblica de que esse arrependimento teria que ser agora, com a promessa do Cristo, hoje feita nas diversas doutrinas cristãs. Se você não aceita agora, você estará frito. Não adiantará aceitar depois da morte do corpo. Isso é penas eternas, que inclusive se conflita com aquele texto que nós já citamos aqui, da carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 4, que está no Novo Testamento, quando diz que Jesus desceu no dia da sua crucificação, em que ele ficou entre a sexta-feira e o domingo. Ele desceu para lugares de trevas, para pregar o Evangelho aos que outrora não houveram recebido. No texto bíblico literal, quer dizer, em termos de contextualização, para quem quer levar a Bíblia ao pé da letra e acreditar em penas eternas, se diria, olha, por que é que para aquelas pessoas, porque literalmente na carta de Pedro é dito assim, aqueles que outrora, nos tempos de Noé, não aceitaram. E quem foi pregar para eles, literalmente, foi o Cristo. Naqueles dias, porque na compreensão de quem acha que morte é inconsciência, eles leriam essa parte da Bíblia e pula. Não, isso eu não entendi, eu não vou entender. O que está aqui, aí pula. Porque se for parar para raciocinar, primeiro vai dizer, poxa, Jesus não ficou dormindo ou preso lá na cruz nos 3 dias, não. Ele estava em atividade. E foi pregar o Evangelho, aqui morreu. E aí, para não parar e não raciocinar, e pula por cima de isso aqui depois vão me explicar. São mistérios. Isso aqui eu vou contar. Então,
a gente aprende que, na verdade, é por isso que essas chamadas penas eternas nem cabimento bíblico propriamente haveria de ter, porque há contextos bíblicos que levariam ao entendimento contrário, de que a pessoa pode arrepender-se depois da morte, e aquele arrependimento ser o início de toda uma nova caminhada. Essa é a questão. Se Deus é inexorável para o culpado que se arrepende, não é misericordioso. E se não é misericordioso, deixa de ser infinitamente bom. No livro Céu e Inferno, a gente é chamado a, usando a inteligência, a razão, refletir sobre o absurdo das penas eternas, exatamente para que a gente vá decompondo, diluindo o material estragado que a gente traz de muitas encarnações e vislumbre de forma convicta novo entendimento. E isso, de certa maneira, para aqueles que estão fora do contexto espírita, é difícil, principalmente pelo medo do Satanás. Porque uma parte como essa que a gente está vendo aqui do livro Céu e Inferno, que a gente é convidado a refletir sobre as qualidades que Deus tem e que sem ela ele não seria Deus, para aqueles que têm a contextualização do diabo, de meu Deus do céu, quem é que pode estar refletindo sobre as qualidades que Deus tem? Aí acham logo, até mesmo pelo fato de que as doutrinas cristãs abdicam do uso do raciocínio, porque para que você aceite ou penas eternas ou aceite o demônio como ser real, você tem que abdicar do seu raciocínio, porque se você for usar o raciocínio, você vai contestar os textos e os fundamentos estabelecidos em muitas igrejas cristãs, e aí você acha que, aliás, a igreja mesmo transmite isso como sacrilégio. Você não pode estar refletindo assim sobre Deus. Mas só que aqui no Espiritismo a gente aprende a usar a reflexão e usar o pensamento. Então, usando aqui o pensamento é o seguinte: se arrepender-se depois da morte não adianta nada, então Deus não é misericordioso. E se Deus não é misericordioso, Ele não é muito bonzinho, não. E a compreensão que a gente tem do Deus que sustenta o universo infinito com leis invariáveis é de que Ele é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente misericordioso, acima de qualquer compreensão humana. Então jamais poderia haver uma criatura humana que fosse mais misericordiosa do que Deus e fosse tão boa que superasse a Deus, quando até Jesus mesmo disse: bom, só existe o Pai. Isso quando Jesus foi chamado de bom, porque quando Jesus foi chamado de bom, ele disse: não, bom só o Pai. Se me chamar de mestre, mestre eu sou, mas bom é o Pai. E aí nós somos chamados a pensar muito bem sobre isso. Olha, se depois da morte do corpo não houvesse qualquer possibilidade de a pessoa retificar o caminho dela, Deus não é justo e esse universo já teria se acabado há muito tempo, porque não haveria leis estáveis para a continuidade do próprio universo. E por que daria Deus aos homens uma lei de perdão, se Ele próprio não perdoasse? Resultaria daí que o homem que perdoa aos seus inimigos, ele retribui o mal com o bem, seria melhor que Deus? Porque uma das coisas que é muito enfatizada no Evangelho, no Sermão do Monte, é aquela parte em que Jesus diz: bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem, amai
os vossos inimigos, que tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo sobre isso, que é justamente o capítulo Bem-aventurados os misericordiosos. Então não há condições nenhuma de se argumentar de que, olha, se através de Jesus Deus nos ensina o uso do perdão em qualquer situação ou circunstância, por que duvidar do perdão dele em relação à vida espiritual para qualquer um de nós? A isto se responde que o pecador arrependido antes da morte tem a misericórdia de Deus. Mas se ele é todo misericordioso para a alma arrependida antes da morte, por que deixará de o ser para quem se arrepende depois dela? Circunscrita a um dado tempo, a bondade e a misericórdia divinas teriam limites, e Deus não seria infinitamente bom. Então, vai sendo assim, como se diz popularmente, debulhado, item a item nesse capítulo do livro Céu e Inferno, essa compreensão que a gente tem que dar, ela é muito intrínseca, muito íntima em nós, de que, olha, as qualidades divinas que não mudam jamais e que estão estabelecidas na misericórdia, no perdão e no amor, de maneira nenhuma poderiam deixar de existir depois da morte do corpo da criatura humana. Circunscrita a um dado tempo, a bondade e a misericórdia teriam limites, e Deus não seria infinitamente bom. Se por uma falta passageira, resultante sempre da natureza imperfeita do homem, e muitas vezes do meio em que vive, a alma pode ser castigada eternamente, sem esperança de clemência ou de perdão, não há proporção entre a falta e o castigo. Não há justiça. Porque aqui é aquela questão que certamente já passou pela mente de muitos de nós, que reiteradas vezes ocorre. Qual é? Há pessoas que cometeram mal a alguém, prejudicaram muito uma pessoa, mas ajudaram também muitas outras. E tiveram uma vida que, vamos dizer, atingida a maturidade física, a pessoa só fez ajudar os outros. Mas aí tem alguém que não só fez mal a um, mas matou muita gente, e de certa maneira os dois entram para o mundo espiritual. Tá certo, um tem faltas gravíssimas, mas o outro também tem faltas. A justiça tem que ser perfeita, equitativa e perfeita. Em situações como essas que existem nos mais variados graus, se a oportunidade de experiência física fosse uma só, ficaria impossível a justiça divina, a não ser que depois da morte do corpo houvessem milhares de níveis de céu, milhares de níveis de inferno, ou milhares de níveis de situações onde fossem alojadas as pessoas de acordo com o nível de faltas delas. Ora, esses níveis, eles são resolvidos pela reencarnação. Não precisa ficar no mundo espiritual em uma sequência infinita de níveis, porque a quantidade de faltas variáveis que a criatura humana tem, e o problema maior é que muitas vezes tem pessoas que foi muito ruim com 5 ou 10 pessoas e foi muito boa com 5 ou 10 outras pessoas. E aí diz, e aí, como fica essa criatura? A questão toda é que a justiça de Deus, que é a justiça perfeita, não consegue ajustar-se à ideia das penas eternas ou de uma experiência só para a criatura humana resolver a vida dela durante a encarnação. E principalmente quando a gente leva em conta as circunstâncias de lugar e de tempo. Porque você imagina,
um de nós que nasceu em uma família com pai e mãe, que teve uma educação pelo menos razoável, que teve uma série de bons exemplos. E aí tem outra pessoa, nasceu lá na favela, no Rio de Janeiro, no meio do crime, teve 1000 incentivos à criminalidade e se tornou um cidadão de bem, um médico ou um engenheiro. Ele merece o céu que a gente não mereceria, não. Porque ele teve 1 bilhão de dificuldades em cima dela. E ele superou tudo. Aí nós também não mereceríamos o inferno, porque, poxa, eu, diante das possibilidades, eu aproveitei relativamente. Ou seja, a gente sempre é levado à questão de que teria que no mundo espiritual haver uma variedade de situações e de lugares para adaptar as pessoas ao nível de merecimento que elas teriam. Esses processos todos são facilmente adaptáveis através da reencarnação. As facilidades que a gente se esforçou e conquistou noutra encarnação, parte delas já traz para essa. As facilidades de ações boas e meritórias, a gente traz para essa. Então, há todo um trabalho que se dá dentro da logicidade evolutiva da reencarnação. Se a pena é irrevogável, inútil será o arrependimento. E o culpado, nada tendo a esperar de sua correção, persiste no mal, de modo que Deus não só o condena a sofrer perpetuamente, mas ainda a permanecer no mal por toda a eternidade. Nisso não há nem bondade, nem justiça. Aí falta agora os dois, porque antes era uma questão só, agora aqui as duas. É de que, na verdade, havendo a possibilidade de arrependimento que não seria aproveitado de jeito nenhum, a coisa se tornaria uma maldade para aquele espírito que no mundo espiritual se arrependesse do mal que ele tivesse feito. E isso não resolvesse nada. Deus não só não seria injusto, seria também mau. Sendo em tudo infinito, Deus deve abranger o passado e o futuro. Deve saber ao criar uma alma se ela virá a falir, azaz gravemente, para ser eternamente condenado. Se o não souber, a sua sabedoria deixará de ser infinita, e ele deixará de ser Deus. Sabendo, cria voluntariamente uma alma, desde logo voltada ao eterno suplício. Nesse caso, deixa de ser bom. É fogo, né? Essa dedução é uma dedução, como se diz, que tira quaisquer outras alternativas, né? Que primeiramente leva em conta a presciência de Deus, como sendo uma das características imprescindíveis na perfeição do Criador. Então, se ele tem a presciência, ele saberia antes de criar a alma, se ela iria dar para o bem ou para o mal. E se ela ia dar para o mal e ele a cria, ele seria voluntariamente o condenador da própria criação. Essa questão. Essa questão ela é colocada de uma forma tão dura, entre aspas, e sobretudo para quem tem uma visão dogmática. Né? Porque para quem tem uma visão dogmática, esse é o tipo de texto originado por Satanás. Esse é o tipo de texto, pronto, tá aí. Esse aí, o diabo foi quem botou, está lá, para estar questionando Deus e querendo dizer que se a gente for condenado é porque Deus não presta. Porque, em resumo, está sendo dito isso. Se você é condenado é porque Deus não presta. Aí, é ser condenado logo, já que não tem jeito mesmo. Então, é um texto assim muito forte. Conseguintemente, a doutrina das penas eternas, absolutas, conduz à negação, ou pelo menos ao enfraquecimento de alguns atributos de Deus, sendo incompatível com a perfeição absoluta
donde resulta este dilema: ou Deus é perfeito e não há penas eternas, ou há penas eternas e Deus não é perfeito. Aí vai se fechando tudo, né? Porque não tem mais para onde ir. Ou a gente acredita num Deus perfeito e não há penas eternas, não poderia haver. Ou se há penas eternas, nós não temos um Deus perfeito. Mas a grande maioria da humanidade, elas acreditam justamente nesse texto aí. No Deus imperfeito. No Deus imperfeito, cara. Porque se acreditassem que no Deus perfeito, não existiria essas contradições que a gente vê por aí, né, nas religiões aí. Em parte, assim, para reflexão nossa, é que, bem compreendido o Espiritismo como nós vamos estudando, ele era para ser o que ainda não é, um estímulo eficaz para que o espírita fosse um transformador do mundo, né? Porque, bem conscientizado do que é a revelação espírita, a gente pode fazer o bem e ajudar os outros sem receios de engano nenhum, e se colocando de uma forma a mais sensível a fazer o bem, porque sabe que existe um Criador perfeito, leis perfeitas, sabe que não há condenação eterna para ninguém, não importa o erro que a gente tenha cometido aqui durante a encarnação, mas sempre haverá possibilidade de renovação. Isso é para dar a gente, em termos de pacificação espiritual, um nível alfa, né? Como dizem em meditação. É para o espírita viver em alfa, né? Estaria num mundo consciente de imortalidade, certo da justiça de Deus, apto para fazer o bem o máximo possível, alguém que vive cantando felicidade. Mas normalmente não acontece assim, né? E aí cabe a gente refletir por que é que não acontece assim. Quais são os mecanismos? Também a gente tem que pensar o outro lado. Do mesmo jeito que a gente pensa, nós espíritos que temos um certo entendimento, e até porque a gente está um pouquinho mais sabidinho, mas se uma informação dessa cai em espíritos pouco evoluídos, eles podem muito bem se apegar a essa informação para usar do outro lado. Ah, não vou ter medo de nada não, eu não vou pagar por nada mesmo, ninguém vai pro inferno. Você está entendendo? Então, assim, por isso que tem que ter aqueles que tem que ter a informação de se eu matar, eu vou pro inferno. Se eu fizer um mal, eu vou pro inferno. Porque senão, não usaria essa informação para praticar o bem. E sim o contrário, para fazer o que dá na cabeça, tá entendendo? E aqui tem um lado vital, decorrente do que a Andréa disse. Qual é? É que o conhecimento, por mais profundo que a gente tenha, se ele não passa para um campo de realização, ele não ganha convicção. Então é por isso que a gente não vê os espíritas assim. É porque grande parte dos espíritas são bons conhecedores, pouco vivenciadores. Eis a questão. E só ganha convicção na vivência. Fora da vivência você conhece, acredita, mas não tem certeza. Qualquer um espírita acredita em reencarnação e na imortalidade da alma. Agora, ter certeza só sabe na hora do aperto. E muitos, na hora do aperto, gritam, correm. E de maneira nenhuma aquilo ali tinha ganhado nele convicção. É por isso que muita gente que, mesmo sem ser espírita e tem o conhecimento por si só, o que mais predomina em nós é as experiências passadas. Essa é a questão. Para que as experiências encarnatórias passadas nossas não estraguem a encarnação atual nossa, a gente tem que ter um nível de despertamento espiritual que só se consegue através de muito esforço e não é só de conhecimento.
Porque o conhecimento vai representar um ponto importante, mas não vai ser definidor. Porque o passado nosso é muito grande no erro. O passado nosso no apego, no materialismo, na busca primeiro do nosso interesse, para depois olhar o interesse de outro, é muito forte. E até nessa convicção, como você diz. Hoje mesmo eu toquei no seu nome. A gente, mais próximo, está sabendo de um caso de uma pessoa que é espírita há anos, que já é uma pessoa de uma certa idade, certo? Primeiro, quando eu estava engatinhando ainda na doutrina espírita, eu sou muito nova na doutrina, eu já me assustei assim com a postura dela quando ela relatou quando o esposo dela desencarnou. Que ela é uma pessoa idosa e que já está no espiritismo há muitos anos e que é médio e tudo. E ela disse assim: eu me desesperei e não sei o que, não aceito até hoje. Aquilo ali já me chocou. Aí passou, né? Agora, essa criatura se descobriu com câncer. Só que ela está surtada, ela está revoltada, ela está muito sem aceitar a doença, sem querer contribuir com o tratamento, revoltada porque está passando por tudo que aí é justamente isso que você está falando. Aí ela pensa, meu Deus, como é que a pessoa tem um conhecimento e não pode... Aí é como você diz, tem conhecimento, mas não tem a vivência. Não houve um trabalho de E vivência. não é uma pessoa que conhece pouco, não, é uma pessoa que tem conhecimento bom. Aí veja, duas situações de dor, como a senhora colocou desde o começo aqui. Quando o esposo desencarnou, que ela tem que saber que ela não perdeu, porque mesmo a gente ser espírita, a gente sente. A dor a gente sente, mas a gente não tem a revolta, não desespero. A gente sente a falta, sente a saudade, né? Mas você não se desespera contra Deus e por que comigo? E a outra coisa, quando vem já você numa situação bem evoluída, já numa idade avançada, vem uma doença que você se agarrar com isso, para você dizer, eu tenho que pagar se eu estou passando, que eu estou, né? Me nervosa, que eu estou, né? Não, você se revolta e vai contra aquilo. Então, é como você disse há umas semanas atrás. Então, não é expiação. A questão maior é essa, porque o conhecimento ele tem que ser contextualizado. E o Espiritismo deixa isso muito claro, principalmente quando nos mostra a situação de muitos espíritas desencarnados. Né? Que aquela questão dele ter tido uma consciência mais esclarecida e amadurecida, ele tem um nível de exigência interno que outros não têm. E é o que leva muitos a entrar no mundo espiritual de forma desastrosa. Porque já tinha condições de ter vivenciado um nível que não vivenciou por negligência, por egoísmo, né? E por não ter de fato levado a sério o que tinha aprendido. A gente vai interromper aqui nesse slide 8, devido à hora, e esse assunto nós ainda iremos concluir no nosso próximo encontro. Vamos para a prece, né? Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de esclarecimento. Agradecer por esses ensinamentos tão esclarecedores, através desses livros que tanto nos confortam e nos esclarecem. E que Jesus, nosso Mestre amigo, nos ilumine e nos fortaleça sempre em nossa caminhada. E que voltemos aos nossos lares e permaneçamos sempre na paz do Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Faz, gente. Eu acho que a gente está esperando mais pouco. Aqui do lado.